aí, moçada, então, Química D, aula 9, nós vamos começar um assunto novo em Química D, chama propriedades coligativas, tá? Será uma sequência de aulas deste assunto, propriedades coligativas, sempre cai em prova de vestibular, cai na Federal, cai na PUC, cai em todos os vestibulares aqui de Curitiba. Dê uma cuidada nisso, que ele é bem importante. Moçada, o que eu quero hoje ter? Ó, quando a gente fala em propriedades coligativas, eu vou te dar uma visão geral, a gente fala destas situações. Pressão de vapor e mudança de estado, tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia, osmose e pressão osmótica. É isso que a gente verá nessa sequência de aulas. Hoje nós vamos trabalhar com isso, pressão de vapor e mudança de estado. Tudo bem? Tranquilo? O que me interessa, moçada? Ó, vou começar aqui. Ó. Quando a gente fala de propriedades coligativas, um lugar bem interessante de você estudar propriedades coligativas é cozinha. Muitos dos fenômenos coligativos têm relação direta com fenômenos do cotidiano que você encontra na cozinha. Beleza? Tá, o que é a propriedade coligativa? Propriedade coligativa, moçada, é a propriedade que o soluto, é uma mudança que o soluto causará no solvente. O que ele causará no solvente? Uma mudança na sua temperatura de ebulição, uma mudança no seu ponto de congelamento e assim vai. Então, é o que o soluto fará dentro do solvente. Isso que a gente entende como propriedade coligativa. Tá? Por exemplo, aqui, ó, quando você adiciona sal de cozinha NaCl na água fervente, está fazendo macarrão lá, a água está fervendo, você joga sal de cozinha, dá uma parada. Por que dá uma parada? Porque a gente vai mexer no ponto de ebulição dessa água. Beleza? Tudo bem? Então, ó, tá aqui a água, o sal de cozinha entrou, NaCl, ele vai interagir com a água, ele vai dar uma segurada nessa água, tá? Fazendo com que essa água mude sua temperatura de ebulição. Então, causa um aumento de forças intermoleculares. Ah, e o que é força intermolecular mesmo, professor? É uma ponte, é um dipolo, é um van der Waals. A gente vai discutir tudo isso para frente e fique sucio. Eu vou falando para vocês aqui e vocês vão lembrando, tá? Beleza? O que me interessa hoje, para a gente entender essa aula? Pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido é a força que esse vapor exerce num sistema fechado quando tiver ele e quando tiver o seu líquido. Então, pressão de vapor é isso. É um equilíbrio entre o vapor do líquido e ele mesmo. Por exemplo, se eu pegar aqui uma sala fechada e colocar um pouquinho de água, parte dessa água evaporará. Esta água que evapora, junto com o ar, formarão a pressão da sala. Beleza? Isso é a pressão de vapor. Pressão de vapor é a força que o vapor vai fazer sobre as paredes da superfície ou do ambiente a uma dada temperatura. Beleza? Tá tranquilo? Então, pressão de vapor é isso. Veja, a pressão de vapor não depende dessas situações. Ela não depende. Volume de fase gasosa. Não interessa. Pode ser uma sala pequena, pode ser uma sala gigante, pode ser um copinho, pode ser etc. Não depende disso. Também não depende do volume da fase líquida. O que eu quero dizer com isso? Moçada, se eu for fazer um comparativo, um copo de água, um balde de água, um rio, todos na mesma temperatura, todos evaporam da mesma maneira. Não depende do volume deles para medir a evaporação. O que vai acontecer é que, como no copo tem menos água, a tendência é que essa água seja vaporizada toda antes do resto. Mas não posso dizer que aqui evaporou mais rápido que lá. Todos evaporam da mesma maneira. Tudo bem? Beleza? Então, não depende disso. Agora, os fatores que interferem na evaporação são dois. A temperatura e o tipo do líquido. Temperatura, porque um dia mais frio dificultará a evaporação. Um dia mais quente facilitará a evaporação. Tipo do líquido. Um líquido que seja muito volátil, do italiano voar, vai evaporar cada vez mais rápido. Um líquido que for menos volátil vai evaporar cada vez mais lentamente. Tudo bem? Então, disso que depende. Tá? A água
comparativamente, é um líquido pouco volátil. Tem líquidos mais voláteis que ela. Um éter, tranquilo? Um álcool. Os líquidos mais voláteis evaporam mais rápido. O que é a temperatura de ebulição, moçada? Temperatura de ebulição é a temperatura na qual a força que as moléculas do líquido fazem para sair dele é, no mínimo, igual à força da atmosfera. Então, a pressão da atmosfera torna-se igual à pressão do vapor. Quando as forças se igualarem, quando a força do líquido for igual à força da atmosfera, pressão do líquido for igual à pressão da atmosfera, este líquido vai começar a ebulir. Ebulir. Vai formar bolha aqui e a bolha vai sair. Lembre-se que ebulição é um processo forçado. Tudo bem? Tranquilo? Então, a ebulição da água depende disso, tá? A ebulição da água depende disso. Então, vai ferver a água vai começar a criar bolha, a bolha vai subir e vai querer ir embora. Quando chegar numa situação dada, 100 graus ao nível do mar, a água vai começar a ferver. Beleza? Isso é a temperatura de ebulição de um líquido. Tranquilo, moçada? Na sua apostila fala de pressão de vapor de sólidos. Quando que eu tenho pressão de vapor de sólido? Quando um sólido sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Então eu vou ter contato sólido e gás. Tudo bem? É comum isso? Não é muito comum. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procurem. Sabem como fazer. Liguem-se. Em algumas situações, caras voláteis são caras que vão chegar mais rápido no seu ponto de ebulição. Então, eles vão atingir a pressão do ambiente numa temperatura menor. Beleza? Valeu? É isso. Qualquer dúvida, estou na área.